Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Doma, só que tem um ponto que eu não cheguei a comentar lá, que é o quão pouco essa lua foi explorada. Irmão, o maluco não ironicamente é o segundo lua mais forte da obra, e ainda assim a gente nunca viu ele lutando pra valer. Então vamos falar um pouco sobre isso. E bem, eu sou o Felipe e papo, o Doma era basicamente um dos zones mais quebrados da obra, principalmente a gente considerar ele lutando contra caçadores que usam as respirações, isso por causa do Kekkei-jutsu do Doma, já que o Kekkei-jutsu dele era basicamente gelo, e ele fazia lá uns dominhas rebaixados e tal, mas no fim era basicamente isso, gelo. E isso por si só já faz o Kekkei-jutsu dele ser algo ruim de se lidar para os caçadores, porque um frio muito intenso pode causar dano no pulmão dos caçadores. A gente vê a Shinobu sofrendo com isso, ela sente que o pulmão dela vai explodir por causa do ar extremamente frio. E a Shinobu era uma Hashira. Papo, o maluco não satisfeito em ser só a segunda lua superior mais forte da obra, ele também nerfava os caçadores que iam lutar com ele, já que ele dificultava no uso da base da luta dos caçadores. E indo além, isso é só meio que a base do Kekkei-jutsu dele, já que usando o gelo, como eu disse pra vocês, ele podia criar mini dominhas, que só tinham o mesmo nível de força nas técnicas que o Doma original, ou seja, um Kekkei-jutsu do Doma lançando ataques era o equivalente ao Kekkei-jutsu do Dominha rebaixado lançando ataques. E papo, pra mim isso já faz o Doma ser um dos luas mais complicados de se lidar, mais complicado até que o próprio Kokushibo, porque sim, mesmo o Kokushibo só sendo muito mais forte que o Doma, lutar com ele é só mais enfrentar poder bruto e técnica. É difícil? É difícil. A gente viu o Sanemi, o Gyomei, Tokito e esse mano aqui que eu não lembro o nome, todos tomando muito capote do Kokushibo antes de conseguir vencer. Mas ainda assim, lutar com o Doma é basicamente a mesma coisa, só que pra caçador é ainda pior, porque além de lidar com o poder bruto, a capacidade de se multiplicar dele, que são as técnicas que, tipo, pode multiplicar em 5 vezes o problema, porque ele pode meio que spawnar 5 dominhas. Pra piorar tudo ainda, ele pode impregnar o ar com o Kekkei-jutsu dele, o que atrapalha a respiração do caçador, podendo até congelar partes do corpo dele, como a Kanao cita que sentiu que os olhos dela ia congelar caso ela não tivesse fechado eles. Então, olhando de fora, de um ponto de vista um pouco mais amplo, para um Oni tipo o Kokushibo lidar com o Doma é viável, porque, né, cura muito rápido, então esse dano no pulmão é meio que só completamente ignorado e qualquer outro dano pode ser curado. Aí, nesse caso, ficaria poder bruto por poder bruto e técnica por técnica, e o Kokushibo é superior nos dois pontos. Entretanto, para um caçador, o bagulho é bem mais chato, porque, tipo, ele não tem curinha, tá ligado? Então, assim, cortou, o pulmão explodiu respirando ar gelado, lide com isso. Só que mesmo sendo nesse nível, o Doma acabou sendo bem limitado, e assim, pra mim o Doma acabou caindo no mesmo problema que a Nakimi, ele era muito complicado pra se vencer, principalmente na luta que rola com ele, que é dentro do Castelo Infinito, porque, né, caçadores só muito espalhados, então não tinha uma força-tarefa ali pra lidar com o Doma igual teve uma pro Kokushibo e uma pro Akaza, já que não tinha caçadores suficientes pra conseguirem ir lá fazer alguma coisa contra o Doma, pelo menos caçadores de nível pilar, porque mandar os figurantes ia ser só muito Doma bagaçar todo mundo e GG. Os caçadores tinham que lidar com outras luas, o que fez o Oni como Doma acabar não sendo totalmente explorado porque não tinha pessoas suficientes para fazerem ele dar tudo de si na luta. Já que mesmo tendo o Inosuke, a Kanao e a Shinobu, a estratégia da Shinobu consistia em ser absorvida pelo Doma. Se ela fosse junto desses outros dois, provavelmente ela não ia ser absorvida tão rápido, o veneno não ia fazer efeito e o Doma ia macetar os três. E na falta de caçadores mais poderosos para fazerem frente ao Doma junto deles, aí era só muito a estratégia da Shinobu mesmo, tomar veneno e GG, passar isso pro Doma. E um outro ponto também muito importante é o Doma cai no mesmo papo da Nakimi. Outra vez, se ele lutasse com tudo desde o início, o arco do Castelo Infinito ia ter outro final, assim como se a Nakimi fosse 100% explorado, o arco do Castelo Infinito provavelmente ia ter outro final. Porque, papo, o Doma só podia muito passar o Sarau em todo mundo que foi lutar com ele e apoiar na luta do Musão, até mesmo na do Kokushibo em direção ao Tanjiro e Tomioka, que estavam só... Eles não estavam muito bem não depois do Akaza. Só que nesse ponto o Doma acaba caindo nesse problema. Se ele fosse completamente explorado, ele ia ser um problema grande demais para conseguir se lidar naquele ponto. Entretanto, diferente da Nakimi, do meu ponto de vista, o Doma é o Oni perfeito para explorar esse ponto. Ele foi apresentado pra gente pela autora como alguém que não leva nada a sério. E na luta final, a gente vê ela literalmente explorando esse ponto. Ela faz o Doma não levar nada a
sério, porque ele não levou a galera que ele lutou a sério. Seja a Shinobu, a Kanao ou o Inosuke, o Doma tava brincando com todo mundo ali, porque papo, tem vários pontos da luta que ele se move em velocidades tão altas que nenhum dos três consegue acompanhar. Ele tira a espada da Kanao, ele tira a máscara do Inosuke e ele basicamente rasga essa mina em vários pedacinhos quando a Shinobu tenta salvar ela, e nenhum deles nota isso até ser tarde demais. Então tu acha que se ele não quisesse, ele podia só, muito em vez de tirar a máscara do Inosuke, ele literalmente tirar a cabeça, ou sei lá, os braços da Kanao. E papo, eu acho que um bagulho que todo mundo concorda nesse ponto é, o Doma poderia dar Speed Blitz em todo mundo que ele lutou tranquilamente. Eu acho que vocês só estão muito ligados nisso, né? Vocês só estão muito ligados. Só que no fim, mesmo tendo uma habilidade tão interessante, é um poder tão absurdo, porque ele era a segunda lua, como eu falei pra vocês, o próprio Doma era bem superior ao Akaza e ele deixa isso claro. Então só vendo o estrago que o Akaza fez já dá pra ter uma noção do que esse cara aqui ia conseguir fazer muito se ele quisesse lutar a sério. Então, papo, o Doma acabou sendo uma lua muito poderosa ao ponto de ter que ser nerfado pelo próprio roteiro, principalmente no ponto em que a luta dele rola, pra isso não atrapalhar o decorrer da obra. O lado bom é que a autora fez isso de uma forma bem coerente com a própria personalidade, explorando ela e mostrando esse aspecto do Doma de não levar as coisas a sério e só dizendo, ó, ele não leva a sério nem luta, então foi isso que fez ele perder. Mas no fim, querendo ou não, o Doma cai no mesmo papo da Nakimi. Ele era um problema grande demais para ser resolvido naquele ponto da obra, então tiveram que contornar isso de algum jeito, porque meio que, né, mocinhos têm que vencer, senão é papo de mangá não ter final bom. Então, assim, nerfar o Doma foi o de menos, e a Nakimi também. Só que, fala aí, o que tu acha de todo esse potencial que o Doma teve que acabou não sendo explorado? Porque a gente nem viu a segunda lua mais forte da obra lutar a sério em momento algum da obra. E bem, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo, assim não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. Assim tu literalmente escolhe o que tu quer ver, o que tu não quer, tu arrasta pro lado e vida que segue. O que tu quer ver, tu clica em cima e é só meio que isso. Sem contar que fazendo isso, tu me ajuda muito. Enfim, deixa o like, isso também me ajuda muito. Fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima. É meio que isso.